Olá, este é o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no TRT da Terceira Região. Hoje vamos mostrar quando uma empresa deve pagar o adicional de insalubridade. TRT Minas promove homenagem com a medalha Ari Rocha. O grande leilão nacional da Semana da Execução Trabalhista em Minas Gerais. E no quadro Tradição e Trabalho, você vai conhecer o artesanato das bordadeiras da cidade de Sabará. Tudo isso agora no TRT das Gerais. O adicional de insalubridade deve ser pago quando o trabalhador estiver exposto a agentes prejudiciais à saúde, acima do limite de tolerância. Mas quando a empresa fornece o equipamento de proteção individual, o EPI, ela pode ser dispensada do pagamento do adicional. Confira na reportagem de André Salles. Protetor auricular, luvas, óculos e gel protetor. Esses são os equipamentos de segurança obrigatórios nesta fábrica de componentes automotivos. Localizada em Contagem, na Grande BH, a empresa conta com 1.200 funcionários. Além de fornecer o equipamento de proteção individual, a própria empresa cuida da fiscalização do uso correto. Com relação ao protetor auricular, a cada trimestre nós entregamos um protetor de uma cor. Então isso fica fácil da gente fiscalizar que a troca realmente foi realizada naquele trimestre. Com relação ao creme de proteção, nós temos a luz negra, que no creme de proteção ele possui um pigmento óptico que é possível ser captado pela utilização da luz negra. E quem não usa os equipamentos pode levar uma advertência. Mas não é só isso que preocupa os trabalhadores. É justamente pela minha segurança, pela minha vida. Eu saio de casa para trabalhar e quero voltar do mesmo jeito que eu saí. E o cuidado é justificado, já que a empresa que adota essa postura se torna mais segura e ainda retira o adicional de insalubridade. A legislação ela é bem clara, a NR15, que fala da insalubridade, que uma das formas de eliminação ou neutralização da insalubridade é a utilização do equipamento de proteção individual. Trabalhadores de Nova Lima acionaram a justiça para cobrar o pagamento do adicional de insalubridade. No entanto, a empresa empregadora comprovou que fornecia os equipamentos de segurança e fiscalizava a utilização. Com base nas provas, a segunda turma do TRT Minas julgou improcedente o pagamento do adicional. Esse pagamento é devido quando o trabalhador trabalha num ambiente em que tem a presença de agentes insalubres, conforme a normatização feita pelo Ministério do Trabalho. É importante a empresa fornecer os equipamentos de proteção, mas mais importante ainda é a empresa eliminar a presença de qualquer agente insalubre no ambiente de trabalho. De acordo com este advogado, especialista em direito do trabalho, a própria empresa deve comprovar na justiça as condições de segurança. Além disso, caso fique comprovado que o próprio trabalhador foi negligente no uso dos equipamentos, o empregado pode perder o direito à indenização. Com todas essas regras, o empregado negligencia, ele está com a utilização do equipamento e retira esse equipamento, ele pode ser punido e, mais do que isso, se comprovar que aquele acidente ocorreu com a culpa exclusiva desse empregado, já existem várias decisões em tribunais brasileiros que faz com que o empregado não receba qualquer tipo de indenização quando a culpa é exclusiva dele. É hora de saber o significado de mais uma palavra do universo jurídico. Você sabe o que significa apensar? Que é isso? O que é isso? Que é isso? Que é isso? O que é isso? Que é isso? O que é isso? O que é isso? Você sabe o que é apensar? Apensar é o que eu estou fazendo agora, apensar. Pensar em tudo. O que é isso? Não sei. Vai estar pensando sobre aquele ali. Seria um verbo ou não? O que é isso? Pensando em pensar.
O que é isso? Gramaticalmente quer dizer, significa praticamente juntar. Mas para nós, profissionais de direito, a pensar é anexar, é juntar uma peça processual. Nesse caso, os processos são até realmente fisicamente anexados, os autos de um processo no outro, ou são juntados realmente, fisicamente, os autos, determinada petição ou determinado ato processual, uma perícia e tudo mais, nos autos principais. O grande leilão da Justiça do Trabalho Mineira reuniu cerca de 300 pessoas no Círculo Militar, situado na região centro-sul da capital. A atividade faz parte da 4ª Semana Nacional de Execução Trabalhista e tem o objetivo de incentivar a finalização dos processos por meio da execução de sentenças já proferidas. Imóveis, terrenos e veículos, além de centenas de outros bens, foram leiloados. 7.600 dou-lhe uma. São assim bens que acabam saindo com valores um pouco abaixo do mercado. Então isso como investimento também é um excelente negócio, né? E aquela expectativa, sou eu que vou vencer, né? Então isso aí é uma coisa bem dinâmica e tem pessoas que gostam muito disso. A expectativa de arrecadação é de cerca de 15 milhões de reais. É o leilão que a gente faz uma vez por mês, só atendendo aos leilões das ações trabalhistas. E ele é realizado como de praxe, só que neste houve uma unificação de todas as varas da Grande BH. E estávamos com a expectativa de 60 e poucos milhões de reais em termos de avaliação de bens disponibilizados para o leilão, mas em decorrência dos inúmeros acordos que houveram nessa semana de conciliação, nós acreditamos que isso tenha caído aí para não mais do que 15 milhões. Leandro saiu do leilão satisfeito. Conseguiu comprar um torno mecânico avaliado em 40 mil reais por 21 mil. É um investimento a curto prazo, né? São máquinas boas. Todos os leilões aqui do TRT geralmente são máquinas bem avaliadas e os valores saem num preço excepcional. Então, quem pode vir, não perca, porque vale a pena. TRT Minas homenageia personalidades e instituições com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, desembargador Ari Rocha. A novidade desta edição é o reconhecimento do desempenho de 4 varas do trabalho do Estado. A cerimônia de entrega da medalha Ari Rocha foi realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, na região centro-sul de Belo Horizonte. Representantes do Poder Judiciário e da sociedade civil participaram do evento. A medalha representa a valorização de iniciativas em prol do Poder Judiciário e da paz social. É um momento também da Justiça do Trabalho, reconhecer e levar a público e homenagear as pessoas que contribuem de qualquer maneira para o benefício da sociedade, para a paz social. Então, por isso que há agraciados que não são estritamente da área do Judiciário. 55 personalidades, órgãos e entidades são agraciados com a medalha Ari Rocha. A novidade desta edição é o reconhecimento do desempenho de 4 varas do TRT Minas. Nós agora vamos até propor uma alteração no regimento para incluir em toda edição da medalha uma homenagem às varas que se destacam dentro das suas faixas processuais. É uma forma de reconhecer que essas varas assim se destacaram perante as demais em relação a prazo de marcação de audiência e também pela produtividade de sentenças, a quantidade de sentenças proferidas. Então, são varas que realmente que se destacaram e agora parece que vai haver sempre essa homenagem às varas em todas as edições da medalha. Entre os homenageados estão representantes de órgãos parceiros do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. É o caso da Secretaria de Estado de Educação, que apoia a inclusão de conteúdo sobre prevenção de acidentes de trabalho no currículo de escolas do Estado.
Na verdade, eu é que devia dar uma medalha ao TRT, porque o TRT que está colaborando conosco, adicionando essa dimensão tão importante à formação dos nossos jovens. O tribunal já está conosco em mais de 50 escolas, ainda na área de educação técnica, mas nós esperamos ampliar muito essa parceria, não só para a totalidade das escolas estaduais que têm cursos técnicos, como também no próprio ensino médio, onde hoje temos um grande programa chamado Reinventando o Ensino Médio, que criou áreas de empregabilidade no currículo. Embora o ensino médio não tenha como objetivo profissionalizar o aluno, mas nós podemos preparar o aluno para uma visão do mundo do trabalho que já incorpore as dimensões do trabalho seguro. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, também foi homenageado e destacou a aprovação do projeto para a construção do novo Fórum Trabalhista na Praça da Estação. Nós cumprimos o nosso dever, não só o prefeito, naturalmente, eu me envolvi pessoalmente nisso, como em todos os projetos importantes para Belo Horizonte desse tipo, mas toda a equipe da prefeitura, toda a equipe da área do licenciamento, né? Planejamento urbano, regulação urbana, BH Trans, pessoal do meio ambiente, do patrimônio cultural. Tem um trabalho de equipe e de muita paciência das duas partes para ajustando ponto a ponto até se encontrar um bom consenso para ter um tribunal moderno, né, do ponto de vista de instalações, à altura da importância da Justiça do Trabalho e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio e valorizar a região. Há mais de 20 anos envolvido no atendimento a portadores de paralisia cerebral, o projeto Novo Céu também recebeu a medalha. É muita honra para a gente estar aqui, né, sendo representado. Isso valida um reconhecimento mesmo da sociedade pela relevância do trabalho, né? E especialmente eu também me sinto muito honrada porque eu estou aqui representando a instituição. Representantes de outras instituições do Poder Judiciário também foram agraciados. Entre eles, o presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Rodolfo Pamplona, que falou sobre os desafios da justiça trabalhista. É preciso verificar a questão de uma conciliação, a questão de buscar uma solução negociada para as partes, para que possa preservar direitos dos trabalhadores, mas também não quebrar a empresa. Por isso, o próprio aperfeiçoamento do processo judicial eletrônico, o próprio aperfeiçoamento de determinadas técnicas instrutórias podem levar a uma melhor prestação jurisdicional. Mineira de Juiz de Fora, na Zona da Mata, a ministra do TST, Maria de Assis Calcin, foi homenageada. É sempre, em primeiro lugar, muito bom estar em Minas Gerais, que é a minha terra, meu estado, né? A capital do meu estado, Belo Horizonte. E porque essa comenda tem como patrono um juiz que, como nós vimos na cerimônia, é um modelo de magistrado, né? Que nos conduz aí como magistrados a seguirmos o seu exemplo. Então eu fiquei muito feliz. Após a cerimônia, os convidados participaram de um coquetel e tiveram a oportunidade de visitar a exposição Visões, que conta com 80 obras de arte contemporânea. No próximo bloco, você confere as decisões dos juízes e desembargadores no quadro Notícias Jurídicas na TV e o trabalho das bordadeiras de Sabará. O artesanato é fonte de renda para muitas famílias em Minas Gerais. Não saia daí, voltamos em instantes. Agora vamos saber mais sobre as decisões da Justiça do Trabalho de Minas. As notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Na primeira vara do trabalho de Contagem, a juíza Maritza Isidoro condenou uma empresa de transporte de carga a pagar adicional de insalubridade a um motorista por entender que ele ficava exposto à vibração na condução do veículo quando rodava em pisos asfaltados irregulares entre as cidades de Sete Lagoas e o Rio de Janeiro.
A decisão se baseou em uma perícia que, depois de fazer as medições, apurou que o reclamante se expunha a níveis de vibração que indicam riscos potenciais à saúde, caracterizando a insalubridade em grau médio. Segundo esclareceu a magistrada, a exposição à vibração tem previsão na portaria que trata dos limites de tolerância a esse agente insalubre. A empresa recorreu, mas a sentença foi mantida pelo TRT de Minas. A 9ª turma do TRT de Minas considerou apócrifo um recurso da Petrobras protocolizado no sistema do processo judicial eletrônico. Isto porque o advogado criou a petição de recurso, mas não assinou digitalmente o documento. Segundo esclareceu o desembargador João Bosco Pinto Lara, isso acarreta a exclusão automática do documento do sistema do PJE. De acordo com a explicação dada pelos técnicos do PJE do TRT de Minas, como o documento criado não foi assinado, o sistema entendeu que se tratava de uma minuta ainda por editar e, por isso, o recurso não foi regularmente processado. Assim, a turma entendeu configurada a hipótese de recurso apócrifo, que, no caso, é considerado inexistente a teor da orientação jurisprudencial número 120 do TST, e não conheceu do recurso da Petrobras. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Gestores dos projetos estratégicos finalizados em 2014 e a administração do tribunal se reuniram em mais uma edição do Café Estratégico. O encontro destacou as iniciativas que visam o aperfeiçoamento da gestão do tribunal. Gestores que concluíram os projetos estratégicos receberam uma homenagem. Dos 43 projetos acompanhados pelo planejamento estratégico, 23 foram concluídos. É importante esse momento de reconhecer o esforço de todos que se empenharam no desenvolvimento desses projetos estratégicos, porque a gente sabe que isso vai contribuir para melhorar o tribunal, o ambiente de trabalho e, sobretudo, para que se alcance o nosso fim com mais alegria. E o TRT Minas começa a elaborar um novo plano estratégico para o período entre 2015 e 2020. Esse instrumento de gestão define quais ações são importantes para que as metas e os objetivos do tribunal sejam alcançados. Esse instrumento de gestão define quais ações são importantes para que as metas e objetivos do tribunal sejam alcançados. Os trabalhos foram abertos com uma palestra sobre planejamento estratégico no plenário do TRT da Terceira Região. Servidores e magistrados puderam conhecer mais sobre o tema, além do cronograma e de alguns detalhes sobre o novo plano. Desta vez, o plano trará novidades importantes. Uma delas é a participação efetiva de todos os setores. Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, representantes da Justiça do Trabalho da cidade e de municípios próximos discutiram temas como missão, valores e fatores críticos de sucesso. O que a gente precisa levar e que todo mundo entenda, inclusive os mais antigos também, é a questão da organização, da dinâmica e o que a gente precisa fazer para que tudo flua mais rápido, que o processo seja finalizado com satisfação do crédito, que é importante, porque senão cria aquela ciranda que toda hora o mesmo processo está na nossa mesa. Na próxima etapa serão elaboradas novas diretrizes estratégicas junto às áreas finalística, financeira, de pessoas e tecnologia da informação. A proposta, contendo os indicadores, metas e projetos, deve ser aprovada até dezembro pela Comissão de Planejamento Estratégico para ser apreciada em fevereiro de 2015 pelo Tribunal Pleno. Usar cabelos curtos, compridos, barba. Cada pessoa mantém a aparência como prefere. Mas e quando esta opção se torna motivo de discriminação no trabalho? Veja um caso julgado recentemente pela Justiça do Trabalho de Minas. O cabelo longo acompanha Marcelo desde a adolescência. Em 44 anos, só foi cortado 4 vezes. Eu acho que é uma questão de família, né? Primeiramente, meus irmãos também já tinham cabelo mais longo, né? Não havia esse problema da nossa família. Também sou de origem indígena também, então acho que é uma coisa que me adapto bem, me sinto bem assim. Ele presta serviço como operador de áudio no TRT de Minas. Em um ambiente formal, a aparência diferente se destaca.
Mas Marcelo conta que nunca sofreu preconceito por causa do cabelo. Quando eu fui trabalhar, né, eu já usava o cabelo longo. Então, quem ia me contratar já sabia desse detalhe. E segundo também, acho que a minha postura de trabalho. Quem também me contratava pelo que eu sabia fazer. Né? E como eu me comportava no serviço, que também tem uma parcela também você tem que saber se comportar onde você está. Ao contrário de Marcelo, muitos trabalhadores acabam sendo discriminados no ambiente profissional pela aparência. O porteiro de uma universidade no Triângulo Mineiro, por exemplo, foi demitido depois de se recusar a tirar o cavanhaque. Ele entrou na justiça e recebeu indenização por danos morais. Do constrangimento de ter que retirar o cavanhaque para prestar o trabalho, agredindo o seu direito da sua imagem que ele cultivava, sem uma razão plausível de segurança ou de qualquer outra natureza que pudesse fundamentar isso, né? O juiz explica que as empresas podem impor regras em relação à aparência dos funcionários, mas elas devem ser esclarecidas antes do início do contrato de trabalho. Se a empresa resolve fazer uma contratação, ela deve deixar bem claro que ela não admite trabalhadores que usam barba, por exemplo, por questão de higiene ou de segurança. Agora, contratar nesta condição um trabalhador que usa um cavanhaque e depois de 3 meses, que é inclusive o período de experiência do trabalhador, vencido esse período, sem razão que justifique, pelo tipo de trabalho, fazer uma alteração, evidentemente que isto não é admissível pela lei trabalhista. Uma toalha, uma colcha, um pano de prato. Pode procurar na gaveta que com certeza você vai encontrar uma peça bordada. Muito desse artesanato vem daqui, de Minas Gerais. O bordado é desenvolvido em mais de 80% dos municípios mineiros e é fonte de emprego e renda para muitas famílias, principalmente do interior do estado. Tudo isso você vê agora no quadro Tradição e Trabalho. Cuidado, atenção e capricho. Essas são palavras fundamentais para quem trabalha com o bordado. Este grupo de produção trabalha com a renda turca de bicos, técnica protegida como bem imaterial da cidade de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Por meio de nós em fios de algodão, as rendeiras produzem um material delicado. A professora aqui é a dona Nilza, que se lembra da primeira sala de aula, improvisada há 36 anos. Abri cursos por minha conta. Aí comecei, pedi no comércio tábua para fazer, punha o pé de tijolo, punha a tábua por cima, numa garagem cedida para um vizinho. Eu arrumei a sala e o banco era as tábuas. A mesa era um tambor que virava, pendurava as bolsas numa torneira, um tambor velho. E assim comecei. Eu nasci para bordar. E é a minha paixão. A filha de Nilza também desenvolve a técnica e tem uma clientela fiel. À medida que a gente vai tendo encomendas e vamos fazer feira, alguma exposição, então elas vão produzindo aquilo que é necessário para essas encomendas e essas exposições. A gente faz com prazer mesmo, e a hora que a gente termina de fazer o trabalho, que a gente engoma, que a gente entrega, é como se fosse uma parte da gente que a gente estivesse entregando para a pessoa. Às vezes dá vontade de chorar. Mais do que bordar e criar novos produtos, as integrantes do grupo de produção se tornaram amigas. Por isso, os encontros vão muito além do trabalho. Você faz a renda, ainda ganha, ainda conversa, relaxa. Várias coisas positivas que tem nisso aí, né? A gente tem aquela alegria de estar sempre junto, toda terça-feira. A gente se sente muito feliz, eu sinto com o que faz.
mas é uma distração. Também em Sabará, outras técnicas do bordado são transmitidas para outras pessoas. É o caso da dona Ana, que ensina o vagonite e o macramê para turmas de até 15 alunos. Conhecida como macramê, a arte de entrelaçar nós feitos à mão é milenar. Atualmente, a técnica é transmitida por professoras como a dona Ana e representa a fonte de renda para famílias brasileiras. Todo cuidado é pouco para entrelaçar os fios com nós feitos à mão. O macramê chegou à Europa por meio dos árabes há muito tempo e se espalhou para o mundo com os marinheiros. Com 12 anos de experiência na técnica, dona Ana sabe o que é preciso para aprender o macramê. Precisa de ter capricho, né? Precisa de ser uma pessoa bem dedicada. Porque ninguém consegue fazer nada se não dedicar, né? Tem que ter o dom para bordar. De acordo com o IBGE, o bordado é desenvolvido em mais de 80% dos municípios mineiros. É só olhar a qualidade do produto para entender como a atividade resiste aos avanços tecnológicos. Quem desenvolve a técnica garante que bordar é uma verdadeira terapia. É muito bom, sabe? É melhor do que tomar remédio. Isso aqui é uma terapia. Foi a coisa melhor que aconteceu, porque nessas horas que a gente passa aqui, meu filho, é só para dar umas boas risadas, né? O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Até a próxima semana!